Em Provérbios, no capítulo 17, no verso 14, diz: o início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Quando olhamos para esse texto em Provérbios, vemos a inteligência divina sendo colocada nos lábios de Salomão. Porque ele recebeu a sabedoria para resolver as questões. Ele foi o mesmo que disse essa palavra, uma palavra branda, acalma um grande furor, mas uma palavra mal colocada pode suscitar uma guerra. E é isso que nós estamos vendo nesses dias, onde só se fala num único assunto. O mundo está paralisado diante do coronavírus. O mundo está paralisado em casa, trancado, à espera de uma mudança ou de um milagre. Pois é, minha gente, muitas pessoas acham que é bom o isolamento total, as pessoas paralisar tudo. Outros acham que não deve ser desta maneira. Uns acham que não tem nada a ver, outros acham que tem tudo a ver. E hoje existe já um posicionamento político dos que querem ficar em casa e dos que estão com medo de ir para a rua. E existe uma outra classe que está no meio termo, que concordam com os métodos adotados em Israel. Isolamento da classe de risco. E que as pessoas jovens mantenham, sim, a distância correta, as orientações da Organização Mundial da Saúde no que é inerente à higiene, à ventilação das casas, à limpeza das mesmas, mas não essa guerra que está se fazendo em torno da paralisação. Ouvi várias palavras hoje já, li muito sobre isso, e li de pessoas coerentes que estão dentro do equilíbrio, da racionalidade. Se faltar o alimento em casa, se faltar a água, uma das formas que leva o ser humano à loucura é lhe faltar o alimento. E a outra loucura e a morte é a água. A água, a ausência da água, leva o ser humano mais rápido para a morte do que o alimento. E o que leva mais pessoas à morte mais rapidamente em massa é a guerra. Mas nesse momento está havendo uma guerra de enfrentamento, de confronto, de quem está certo e de quem está errado. Devíamos unir os nossos pensamentos e tentar sentar com aqueles que são totalmente radicais e que aproveitam esse momento para fazer política ou politicagem. Não devemos descuidar as nossas famílias, principalmente os nossos velhinhos. Não devemos descuidar das crianças e das pessoas também que estão em risco de morte já por causa de outras doenças que já existem, doenças graves. Essas são as vítimas mais contabilizadas no mundo todo. E por erros de não tomar uma atitude em tempo hábil é que essa doença se espalhou pelo mundo. Mas parar totalmente e não trabalhar mais, não buscar mais o alimento lá fora, vai fazer com que empresas e indústrias, todas elas fechem as portas. E não terá mais ninguém com seu emprego garantido. E nem aquele que é empreendedor terá garantias de sobrevivência. Então nós devemos hoje levantar uma oração para que haja entendimento, que cheguemos a um entendimento e que as autoridades se entendam e possam tomar atitudes que realmente possam chegar a um denominador comum e facilitar a vida de todos. Mas, gente, todos vocês que têm recebido palavras de orientação, ninguém está pedindo para desobedecer nenhuma ordem de forma radical, mas que possamos orar, pensar e raciocinar e pedir a Deus a orientação e a direção e principalmente que nos proteja, que nos livre de fazer qualquer injustiça, de se comportar de maneira errada,
porque tem muitas pessoas que aplaudem esse momento como se fosse uma grande coisa, que todo mundo está sentado em casa e alguns estão enlouquecendo dentro das suas casas porque não encontra fundamento para a sua vida. Alguns já estão tão desesperados que estão chorando pelos cantos e não sabem mais o que fazer. Então quero ser a voz amiga que lhe convida nesse momento para um momento de reflexão. Essa palavra vem das Escrituras Sagradas, vem de Deus. Então, se nós tomarmos uma atitude com entendimento, não vai haver rachaduras. Mas se nós começarmos a ajudar, a apoiar brigas, discussões sem fundamentos, e principalmente nos voltar contra as autoridades máximas desse país, o país virará um caos de desobediência e de falta de temor. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora, que significa uma guerra civil, invasão de domicílios que hoje ainda estão cheios de pessoas comprando porque ainda tem dinheiro, mas no mês que vem muitas pessoas já não terão mais dinheiro para comprar se o governo não intervir com ajudas humanitárias fortes. Porque não adianta você apoiar um ou outro, você tem que apoiar aquilo que é certo, que é racional. Então desperte o teu pensamento e vamos todos juntos numa guerra contra aquilo que é errado, contra aquilo que é discutível. Vamos entrar por diálogo, fundamentar opiniões com opinião séria, com razão, com base, com fundamento. E todo ser humano que é de Deus, ele não é a favor da guerra. Todo ser humano que é de Deus não é a favor do desentendimento, mas sim a do diálogo. Não importa nesse momento em que ideia você está fixado, em que ideia você se fixa, mas você deve abrir o entendimento e pensar, se não tiver mais comida na minha geladeira, o que eu faria para salvar a minha família? O que você faria para salvar os teus que estão chorando de fome? O que você faria para ajudar a pessoa, a família, a pessoa amada? E você tem que nós temos que parar de pensar só em nós mesmos. Enquanto nós ainda temos, é possível dividir. Mas quando nós não tivermos mais nada, pode ser pessoas até mesmo abastadas que tenham muitas propriedades, mas se faltar o dinheiro vivo, e se faltar a comida no mercado, e se faltar, o que faremos? Então que todos nós possamos hoje parar, raciocinar e pedir a Deus, Senhor, dirija a minha vida, me desperta. Eu quero sair desse sono, desse pavor, o pânico que causa esse maior problema para a humanidade. As pessoas entram em pânico. Então nós precisamos sair desse pânico. Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de amor, de moderação e de poder. Use esse poder, o poder da sua fé. Clame a Deus. Oremos juntos. Querido Deus e bondoso Pai, nós te pedimos, dá clareza para cada um e que nas decisões governamentais haja entendimento, que caia fora a politicagem e que entre a verdadeira política, que haja o verdadeiro diálogo, que haja, Senhor, paz nos corações para tomar atitudes lúcidas. Dá lucidez, Senhor, aos governantes. Dá lucidez, Senhor, às pessoas manipuladas que estão hoje sendo cabresteadas dentro de uma manipulação de ignorância, de mente incauta e desse sono indolente, dessa falta de sensibilidade. Desperta as pessoas para que entrem no caminho da retidão, da justiça, da verdade e da bondade. E aniquila e anula todos os poderes contrários. Faz com que haja cura daqueles que estão convalescendo. Haja cura para aqueles que estão desesperados e não têm atendimento médico. Deus poderoso, que aqueles que estão sendo atendidos, que haja reação, que os remédios possam funcionar. Usa, Senhor, e abençoa todos os que estão trabalhando nesse momento. Os que estão lutando pela sobrevivência do país, da cidade, do município, ou do distrito, ou do bairro que estão trabalhando. Todas as pessoas que estão nesse momento ajudando, que sejam encorajadas a continuar. E que todos possam também colocar sua cara a tapa
e trabalhar, lutar pelo próximo. Em casa ninguém consegue lutar pelo próximo. Por isso, ó Deus, desperta as pessoas para o trabalho, para a luta, mas protegendo-se e protegendo uns aos outros. Dá sabedoria, Senhor, e graça. Intervenha, Senhor, e que nesta oração as pessoas sejam tomadas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo e elevem a sua capacidade de raciocínio. Dá lucidez em nome de Jesus. Amém.